Boa noite, irmãos e irmãs. É uma satisfação muito grande aqui estar novamente nesta Casa do Caminho. Nós vamos aqui tratar do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Este capítulo do Evangelho, ele é o maior, tirando o capítulo 28, que trata da coletânea de preces, é o maior capítulo do Evangelho. E não é por acaso, considerando que a preocupação mundial, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, ela reside justamente no ponto, a questão das aflições. E o Evangelho, neste capítulo, ele é feliz na medida em que nos traz considerações belíssimas a respeito desta questão. Estava Jesus ao norte do estado de Israel, juntamente com seus discípulos, numa tarde muito bela, soprava uma brisa, e ali Jesus, com seus discípulos, estavam reunidos várias pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos, crentes, descrentes, daqueles ensinamentos que seriam ali dados por Jesus. Naquele momento, Jesus, que para nós cristãos ficou guardado como sendo o sermão da montanha, Jesus traça o eixo da sua vinda aqui na terra. Jesus ali nos fala sobre as bem-aventuranças. Ali Jesus nos ensina a orar. Ali Jesus nos fala sobre a luz, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. E Jesus nos fala também sobre os aflitos. E conforme Mateus, disse Jesus naquele momento: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Este ensinamento, ele vem reforçar uma das duas máximas que Jesus nos ensinou. Jesus resumiu, como nas suas próprias palavras, tudo aquilo que os profetas disseram, tudo aquilo que estava escrito em duas máximas. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus poderia ter dito isso e ir tratar da sua vida, mas ele viu a necessidade de explicitar melhor este amor, pois afinal de contas a Torá, ela também constava o amor. Entretanto, este amor que constava na Torá e que consta até os dias de hoje era um amor condicional, um amor condicionado a que as pessoas tivessem que participar da ritualística, dos ensinamentos judaicos. Caso isso não fosse possível, as pessoas seriam consideradas impuras, hereges, pagãos. Naquele tempo, os sacerdotes diziam que daquela zona de San Marino, daquela zona mais ao norte da Galileia, não sairia ninguém que prestasse. Isso porque aquela região ao norte, ela era povoada por pessoas que vinham de várias regiões limítrofes ali ao Estado hebreu.
E traziam eles várias, a sua cultura, os seus sentimentos, a sua crença, e que misturada junto com os dos judeus, ali eles tinham uma representação. Eles amavam Deus, eles tinham a sua religiosidade, eles amavam o seu semelhante, mas não seguiam ipsis literis o que estava posto na Torá. Por isso, Jesus, que trazia a boa nova, o Evangelho, teve que explicitar melhor este amor. Pois o amor que Jesus nos falava e nos fala, pois esse ensinamento ele ecoa no tempo e no espaço, até os dias de hoje, e ainda vai ser assim por muitos séculos, era um amor incondicional. E dentre as várias questões que Jesus traz, questões morais que Jesus traz para dentro desta questão maior chamada amor, que é o corolário de todos aqueles ensinamentos que Jesus nos ensinou, estava bem-aventurados os aflitos, e que nós vimos aqui nesta passagem de Mateus. Pois bem, nós vamos ver que a aflição, esses bem-aventurados os aflitos, ele não é uma apologia. Algumas pessoas, infelizmente, por não estudarem a doutrina espírita, por não estudarem o Evangelho segundo o Espiritismo de forma adequada, de forma que este ensinamento ele seja assimilado verdadeiramente pela pessoa, que ele possa envolver o nosso coração e a partir daí promover mudanças significativas e necessárias no indivíduo para que ele possa vivenciar o Evangelho, pois Jesus, irmãos e irmãs, até onde se saiba, nada escreveu. Ele apenas ateve-se a falar, a ensinar e exemplificar. Deixou os seus discípulos, os discípulos dos seus discípulos, escrevessem sobre a sua vida. Era importante que na sua curta estada aqui na terra, ele comunicasse da melhor forma possível e exemplificasse cada ensinamento que ele nos dá. Pois bem, para chegarmos a esta bem-aventurança, ou seja, felizes são os que sofrem, e nós vamos ver, como foi dito, que a doutrina espírita, ela de forma alguma faz apologia ao sofrimento, ou seja, para que você vá ao reino dos céus, seja aceito no reino de Deus, você tem que sofrer. Não, de forma alguma, irmãos. Não foi isso que Jesus nos ensinou, não é isso que a doutrina espírita nos ensina, que os espíritos bem-aventurados nos orientam. Mas Emmanuel, na obra Religião dos Espíritos, nos traz um texto muito interessante, fruto de um trabalho, fruto de uma reunião espiritual que Chico teve em 13 de fevereiro de 1959. Ali no capítulo 10 dessa obra, Religião dos Espíritos, o título Examina a Própria Aflição, nós vamos ver algumas questões que Emmanuel nos traz sobre isso. Ele nos diz assim: todas as aflições se caracterizam por tipos e nomes especiais. A aflição do egoísmo chama-se egolatria. Pois isto, irmãos e irmãs, vem nos mostrar que o egoísta, ele
por si só, sozinho, ele não é feliz. Se o egoísta tiver tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele necessita, e for viver numa ilha, isolado de tudo e de todos, ele não vai ser feliz. Porque ele precisa de alguém para contar vantagem sobre o que possui. É a forma como tem o seu ego inflar. É o que vai diferenciá-lo do outro. Então ele precisa, é um paradoxo, né, irmãos e irmãs? Parece um paradoxo. Né? Ele precisa do outro para ser o egoísta. Pois sozinho, isso seria para ele um tormento enorme. Ele não teria do que se vangloriar. Continua Emmanuel. A aflição do vício chama-se delinquência. Aquele que inicia um vício e vai, vamos dizer assim, aumentando esse vício. A cada dia que passa ele aumenta o vício, aumenta o vício, aumenta o vício. Chega um ponto que já não satisfaz mais e ele necessita roubar para satisfazer o seu vício. A delinquência. Se cai na delinquência. A aflição da agressividade chama-se o cólera. Pois a cólera, meus irmãos, como nós sabemos, ela transmite para o nosso organismo uma energia tão negativa, que sobrecarrega nosso organismo. Isso nós vamos observar muito naquela obra de um escritor e também palestrante, Roberto Brolli, espírita, e que escreveu um livro, Doenças da Alma. Ali ele retrata a forma como estas energias negativas que impregnam o organismo, os males que ele provoca no nosso corpo. Há estudos, depoimentos de estudiosos da área que dizem que 70% dos males que afligem a humanidade são psicossomáticas. Ou seja, nós pensamos e, por conta destes pensamentos, desses sentimentos, desses desejos negativos, nós desarmonizamos o nosso organismo de tal forma que ele acaba adoecendo. Isso porque o que adoece, irmãos e irmãs, e os espíritos benfeitores nos falam sobre isso, primeiro, não é o corpo, é o espírito. O espírito é que adoece primeiramente. Por isso, irmãos e irmãs, por isso, nas casas espíritas, especificamente falando, vamos ficar aqui, pois nós podemos observar trabalho parecido, atividades parecidas, reuniões parecidas como as nossas em outras religiões, mas nós nos preocupamos muito com o reequilíbrio, com o restabelecimento espiritual do indivíduo. Por quê? Restabelecido o espírito, o corpo tende a se normatizar. Sempre observamos que há necessidade, dependendo do agravamento da doença física, a procura de um médico. Sempre que possível, pois de forma alguma, anula o outro. Trabalhando essas duas forças, vamos dizer, juntas, o restabelecimento ele se dá de uma forma mais plena. Estávamos ontem assistindo a televisão, acredito que os irmãos e as irmãs devem ter visto, um noticioso que falava sobre o trabalho de passes em hospitais. Se não me engano, foi em Minas Gerais,
né, em que estava se dando esse experimento. As pessoas se reuniam, faziam uma prece, né, e depois iam visitar cada quarto, cada leito, perguntando se as pessoas gostariam de receber o passe, e elas iam administrando o passe. E ali vários testemunhos dos efeitos positivos desse tratamento. Logicamente que o Conselho de Medicina ou a Associação Médica se manifesta no sentido de que isso cientificamente, né, não há ainda nada aprovado, né, pelo menos naquilo que eles chamam de uma prova concreta a respeito desse efeito. Mas nós vamos ver assim que no meio científico há cientistas, né, que já têm estudado os efeitos, né, desta energia, desta irradiação no corpo humano. Então nós vamos ver assim que esta agressividade e que ela se transforma, vamos dizer assim, um resultado da cólera, né, e que vem produzir a mais, né, ou a menos enzimas, substâncias químicas no organismo, e com isso desequilibrar o funcionamento orgânico, pois nós temos no nosso organismo uma produção certa, adequada de enzimas, de substâncias, de hormônios que vão nos manter de pé, podemos assim dizer. A produção desequilibrada dessas enzimas nos leva a adoecer. E o que provoca esse desequilíbrio, irmãos e irmãs, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos negativos. Continua Emmanuel. A aflição do crime chama-se remorso. A aflição do fanatismo chama-se intolerância. E o que nós temos visto aí, né, irmãos e irmãs, ainda mais nos dias atuais, a intolerância vicejar. As redes sociais estão aí, né, para nos demonstrar a incapacidade do ser humano ele discordar de determinados pontos, determinadas questões de uma forma respeitosa. Não, tem que ser de uma forma agressiva. Tem que ser de uma forma em que agride, em que violente a consciência do semelhante. E não há necessidade disso. Imagine os irmãos e as irmãs, se no nosso lar as que são ali, se reúnem um grupo de pessoas e que nem todas pensam da mesma forma. Discordam desse ou daquele ponto, mas há um respeito ainda, um respeito mútuo, e essa discordância, ela, ao contrário de que possa se pensar que ela venha desestruturar a família, muito pelo contrário, ela vem fazer com que a família fique mais coesa, na medida em que permite com que cada um faça uma releitura das suas posturas, do seu comportamento, do seu relacionamento intrafamiliar. Continua Emmanuel. A aflição da fuga chama-se covardia. A aflição da inveja chama-se despeito. A aflição da leviandade chama-se insensatez. A aflição da indisciplina chama-se desordem. Então, nós vamos ver neste caso, né, irmãos e irmãs, pessoas que culpam, né, aquele outro, o tempo, o trânsito, o chefe, porque de repente chegou atrasado no serviço. Mas ela esquece-se de que ela é uma pessoa indisciplinada. Ela tinha que estar no serviço às 8 horas. Ela levanta 5 para as 8, irmãos. E aí, até se arrumar e coisa e tal, vai pegar a chave do carro, não encontra.
porque ela colocou não se sabe aonde. A desordem. E aí até que ela ache a chave, saia, são 20 quilômetros até o seu trabalho. Esses 20 quilômetros nessa hora do pique, irmãos e irmãs, todos nós sabemos que é impossível, impraticável você fazer 10 quilômetros, 5 quilômetros em pouquíssimos minutos. O que é isso, irmãos e irmãs? A culpa é do patrão, que faz com que ela trabalhe às 8 horas? A culpa é do trânsito, que está xingando esse trânsito, porque está impossível? A culpa é do tempo que está chovendo e que atrapalha a sua passagem? Não. A culpa é dela, que não se organizou suficientemente para levantar-se mais cedo e ir trabalhar. Continue Emmanuel. A aflição da brutalidade chama-se violência. A aflição da preguiça chama-se rebeldia. A aflição da vaidade chama-se loucura. A aflição do relaxamento chama-se evasiva. A aflição da indiferença chama-se desânimo. Pois nós vamos ver, irmãos e irmãs, aquelas pessoas indiferentes à dor alheia, indiferente ao que está acontecendo no mundo afora, tantas violências, tantas agressões, tantas mortes, por guerras, por fome, por indiferença das autoridades políticas. É indiferente a isso. E nós vamos ver que esta indiferença, ela vai caindo no desânimo, porque ela perde o interesse na vida, irmãos e irmãs. Para ela, a vida, ela é cinza. Não tem cor, não tem brilho, não tem cheiro. É cinza. É um desânimo só. Imagine a dor desta pessoa indiferente a tudo e a todos. A aflição da inutilidade chama-se queixa. A pessoa, ao invés de buscar alternativas de solução para os problemas que lhe afligem, se queixa. Vive se queixando, se queixa deste, se queixa do esposo, se queixa da esposa, se queixa dos filhos, se queixa dos pais, se queixa dos colegas, se queixa dos vizinhos. Passa a vida toda se queixando e não move uma palha para fazer com que toda essa situação ela se modifique. Como disse Emmanuel, a aflição da inutilidade. A aflição do ciúme chama-se desespero. A aflição da impaciência chama-se intemperança. A aflição da sovinice chama-se miséria. Pois, vamos ver, irmãos e irmãs, aquela pessoa que ela só se preocupa em amealhar bens, em amontoar bens, e inclusive colocando valores em outro país, do outro lado do mundo, como se costuma dizer, quase não viaja para aquele mundo. Às vezes essa pessoa acaba morrendo e não usufrui nada disso. A aflição da sovinice chama-se miséria. A pessoa é um pobre coitado, vamos dizer assim, vive uma miséria tremenda. É uma aflição, irmãos e irmãs. Isto é uma aflição. A aflição da injustiça chama-se crueldade. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. E aí nós vamos ver que no desdobramento dessas questões, nós muitas vezes procuramos as causas dessas nossas aflições, irmãos e irmãs. Lá no passado, principalmente nós espíritas, que acreditamos, que sabemos da reencarnação, e muitas vezes está aqui,
Por essas razões que nós acabamos aqui de mencionar, que de uma forma iluminada Emmanuel nos traz. E às vezes é aqui, é em razão da nossa falta de capacidade de nos darmos conta de quem nós realmente somos. Porque no momento em que nós sabemos quem nós realmente somos, temos a capacidade e a condição necessária para promovermos as mudanças necessárias. Porque uma pessoa doente, irmãos e irmãs, a primeira coisa para que a cura comece a surtir efeito, né, dentro de um processo de cura, é a pessoa se reconhecer doente. A pessoa se reconhecendo doente, 50% do seu tratamento já está feito. Porque aí ela vai buscar o socorro. Se a pessoa não se reconhece doente, irmãos e irmãs, pode vir Jesus Cristo se materializar na nossa frente aqui e dizer: olha, meu irmão, você precisa de um tratamento porque você está doente. Não vai resolver. Ele não acredita que está doente. E a doutrina espírita, irmãos e irmãs, ela surge de uma forma maravilhosa em nossas vidas, no sentido de nos esclarecer sobre isso. Por que, irmãos e irmãs? Porque o que nós temos hoje? A pessoa está doente, ou tem um problema qualquer na família, a morte de um ente querido, algumas coisas desta ordem. Deus quer assim. Meu Deus do céu. Deus quer assim. E depois nós não entendemos muito bem por que existem pessoas que se consideram ateus. Porque, meu Deus do céu, tu vai dizer para uma mãe, para um pai, onde o seu filho de 2 anos, que acaba de morrer, Deus quer assim. A troco de quê? Por quê? Qual o motivo? A doutrina espírita, ela vem nos auxiliar a termos esta compreensão maior e melhor sobre a questão. E é importante que nós tenhamos sempre presente 2 coisas, irmãos e irmãs? A inteligência que se dá no estudo da doutrina e a nossa capacidade de apoiar, de consolar aqueles irmãos e irmãs que nos procura. Seja quem for, onde nós estejamos, se vem alguém ao nosso encontro, à procura de um consolo, mas eu não sou capaz, somos capazes. Porque na realidade, irmãos e irmãs, foi Jesus que nos mandou aquela pessoa. E se Ele nos mandou é porque nós temos condições de, nem que seja ouvi-la, vê-la, abraçá-la, acolhê-la. Eu agradeço aqui a atenção dos irmãos e das irmãs e sugiro, oriento para a leitura do capítulo 5 do Evangelho, para que nós possamos conhecer o que aqui está posto. Sem dúvida nenhuma, muitos de nós já conhecem, assimilarmos esse conteúdo e vivenciá-lo, praticá-lo no nosso dia a dia. Obrigado.